E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos que eu já fiz, para que você encontre com mais facilidade outros vídeos da Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que aparece de novo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 5. Parte pelo todo. 1. Complete as frases. Gosto de ler e aqui entre parênteses está o nome do autor. Então, é preciso preencher aqui com o nome de um autor de um livro. Não pode ser o nome de um livro. Então, por exemplo, eu coloquei Machado de Assis porque é o nome do autor, conforme ele pede entre parênteses. Eu não poderia, por exemplo, colocar o nome de uma obra. E assim por diante na B e na C. Na B ele quer marcas de carro, né? Então são sugestões que eu coloquei. E depois na C ele quer a nacionalidade, né? Então ele fala o brasileiro é bonito, então aqui eu tenho que colocar outra nacionalidade. No caso eu coloquei mexicano, vocês podem colocar a que vocês quiserem, que são só sugestões. 2. Observe que, em cada frase completada no exercício anterior, você utilizou uma figura de linguagem denominada metonímia. Observe, você não lê o autor, você lê o livro que ele escreveu. Este é um caso de metonímia em que o autor representa a obra. Você gosta do carro, não da marca em si. Este é um caso de metonímia em que a marca representa o produto. Ao completar a terceira frase, você utilizou o singular para representar o plural. Então, ele aqui está explicando o que é metonímia, né, que quando a gente é uma figura de linguagem que tem várias possibilidades de ser usada, né? Mas, por exemplo, vamos pegar só o exemplo do autor. Eu não tenho como ler o autor, a pessoa do autor. Eu tenho como ler o livro, a obra do autor, o que o livro escreveu. Mas quando eu digo, ao invés de falar eu gosto de ler Dom Casmurro, que seria a obra, eu digo eu gosto de ler Machado de Assis, que é o autor, eu estou usando uma metonímia entre diversos outros exemplos, né? Aí tem várias possibilidades de como aparecer a metonímia. Aqui, no caso, então, que exercício que é o seguinte, explique a metonímia presente na frase. Estima-se que São Paulo possui 500 mil cabeças de gado. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está tomando a parte pelo todo. Porque, por exemplo, quando fala que São Paulo possui 500 mil cabeças de gado, não existem só 500 mil cabeças, tipo, só a cabeça que existe ali, não existe o corpo do gado. Como se tivesse só a cabeça ali no pasto e não tivesse o corpo. Não é isso que ele quer dizer. Né? Então, quando ele fala cabeças de gado, ele está se referindo a todo o gado, ao gado por inteiro, né? E não somente à cabeça do gado, mas, né, com a metonímia, que é essa figura de linguagem, as cabeças de gado não se referem apenas a cabeças de gado, se referem ao gado inteiro, né? Ao animal inteiro ali. 3. No ensino médio, iniciamos a leitura de textos clássicos da literatura portuguesa. Leia o poema Mar Português, de Fernando Pessoa, e veja como o poeta utiliza a metonímia para compor o poema. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Agora, explique a metonímia empregada pelo poeta no trecho em que toma o sal como parte comum entre o mar e a lágrima. O trecho então é esse que eu grifei, né? Eu falo, ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Né? Então, quando ele está usando o sal, né, para representar o mar, o sal é uma parte do mar. Então, ele está usando aí uma parte para falar do todo, né? O sal é uma parte, o mar é o todo, já que o mar, né, tem ali uma água que é salgada, tem o sal como um dos elementos. Então, ele está associando esse sal ao mar e às lágrimas. Por quê? O mar é salgado, assim como as lágrimas também, né? Então, ele faz essa associação do sal com o mar e com as lágrimas para ilustrar o sofrimento das pessoas, né, de Portugal que perderam ali homens
no movimento ali das grandes navegações. Então, o contexto é o contexto das grandes navegações, em que Portugal estava saindo ali, se aventurando no mar para conquistar novas terras, para aumentar o seu domínio, aumentar o seu poder. Então, muitos homens saíram e não voltaram mais, por isso que noivas ficaram por casar, filhos rezaram, mães choraram, porque esses homens saíram para as grandes navegações e não voltaram mais. Então, as pessoas que ficaram e que perderam os seus entes queridos choraram muito, se lamentaram muito, tiveram muita dor, e aí, portanto, né, muitas lágrimas ali, né, dessas pessoas, do sofrimento por perder as pessoas queridas, acabaram ali de certa forma aí, ele mistura a ideia dessas lágrimas com a ideia ali do sal do mar. Então, tipo, muito do sal que tem no mar é devido às lágrimas dessas pessoas que choraram, né, devido aos navegadores que saíram aí para as grandes navegações, no contexto em que Portugal procurava ali aumentar o seu domínio, o seu poder. Então, essa é a associação que a gente pode fazer entre aí a questão do mar e das lágrimas, né, ilustrados ali pelo sal. Aula 6. Personificação. 1. Leia uma estrofe do poema de Carlos Drummond de Andrade. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo é retratado no poema apenas como um sentimento. Que figura de linguagem é utilizada no verso que explica o medo? Bom, nessa questão a gente tem uma personificação. O que é personificação? É uma figura de linguagem que dá características humanas a seres não humanos. Então, dá características humanas a objetos, ou então dá características humanas a animais, ou mesmo a sentimentos. Então, por exemplo, se eu disser, vamos supor, que o cachorro tem nariz, eu estou personificando o cachorro, porque cachorro tem focinho e não nariz. Então, estou dando uma característica humana, né, a esse animal. Aí é um exemplo bem simples, mas eu posso fazer personificação com animais, com objetos, com sentimentos, e aí aqui no caso é feita uma personificação com o sentimento do medo, porque ele fala, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo é um sentimento, então ele não pode ser o pai de ninguém, né? Ele não pode ser o companheiro de ninguém. Quando eu falo de pai e de companheiro, são características aí que eu atribuo a seres humanos, mas ele atribui essas características para o medo, que não é um ser humano, que é um sentimento. Então, quando ele atribui essas características humanas para o medo, ele está personificando o medo. Então, na hora de responder a questão, na primeira parte da pergunta, que ele quer saber, o medo é retratado no poema apenas como um sentimento? Não. Ele é retratado de maneira como se fosse uma pessoa, né? E aí, que figura de linguagem é utilizada no verso que explica o medo? Aí vocês vão dizer que é a personificação, que é a figura de linguagem que dá características humanas a objetos, animais, sentimentos, etc. 2. Leia um fragmento do poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. No poema de Casimiro de Abreu há uma personificação. Explique-a. A personificação está aqui no finzinho do poema, quando ele fala aqui, ó, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Então, beijar é um ato que quem faz é o ser humano, né? Então, quando as ondas não beijam, né? As ondas vão, voltam, né? A lua ilumina, etc. Mas quando eu falo que as ondas estão beijando e que a lua está beijando, eu estou colocando aí características humanas para as ondas e para a lua. Então, daí eu estou fazendo a personificação, né? Estou personificando as ondas e a lua. 3. A personificação é um recurso frequentemente utilizado nas fábulas. Leia a fábula a seguir e relembre as características do gênero. Os viajantes e o urso. Dois homens viajavam juntos quando, de repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticado, fingindo de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta.
Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apressadamente e disse ao companheiro: Viu o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. Que foi que ele disse? Disse que eu nunca viajasse com um medroso. Na hora do perigo é que se conhecem os amigos. Essa questão é apenas leitura, só para identificar a personificação, não precisa escrever nada, né? Mas a gente vê, só comentando, né? A gente vê a personificação aqui nessas duas falas dos dois homens, né? Porque ele diz, viu o urso dizer alguma coisa no teu ouvido. O que ele disse? E o outro diz, que eu nunca viajasse com um medroso. Então, quando ele fala que o urso disse algo, ele está personificando o urso, porque o urso não fala, quem fala é ser humano. Então, ao dizer que o urso disse, tem aí a personificação. Aula 7. Que som é este? 1. Leia o soneto de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então a questão 1 é só leitura. 2. Que relação pode ser estabelecida entre a estrutura do poema e a sonoridade produzida durante a leitura dos versos e das estrofes? Quando a gente fala de sonoridade do poema, a gente tem que analisar, né, como é que esse poema foi construído para que surja aí o ritmo, o efeito sonoro dele. Então a gente tem aqui um soneto que é bastante comum, bastante famoso do Camões, um soneto incrível por sinal, e ele tem a estrutura típica de soneto, né, que são os dois quartetos. E o que significa dizer isso? As duas primeiras estrofes, que são essas daqui, tem 4 versos, então por isso são quartetos, né? Uma estrofe com 4 versos é um quarteto. Então, aqui a gente tem 2 quartetos. E depois aqui a gente tem 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos, né? Então, isso é comum do soneto ser formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Isso interfere um pouco na sonoridade, porque conforme a gente está lendo uma estrofe e depois a outra, tem toda a questão do ritmo ali da fala, né? Das pausas e etc. Aí, além disso, a gente tem rimas. Rimas também influenciam muito na sonoridade. Então, por exemplo, sente com descontente, ver com doer, com querer, com perder. Aí também sente, descontente com gente, contente e assim por diante, né? A gente tem aqui também nas duas últimas estrofes as rimas também, que aí acabam também influenciando muito na sonoridade do poema. E uma outra coisa que influencia demais na sonoridade é a questão de que esse poema é um poema com métrica. Eu fiz então aqui a expansão apenas do primeiro verso para explicar. Então, por exemplo, eu separei em sílabas que a gente chama de sílabas poéticas ou sílabas métricas, que não necessariamente vão ser iguais às sílabas gramaticais. Porque, por exemplo, fogo é igualzinho às sílabas gramaticais, né, às sílabas poéticas. Já que em que arde, né, eu juntei o que é uma palavra, uma sílaba, com o ar, que é a primeira sílaba de arde, em uma sílaba só. Por quê? Na hora que eu vou pronunciar, que eu vou falar, eu junto tudo numa coisa só, né? Eu não falo, na hora que eu estou recitando, falando esse verso, eu não vou falar que arde, bem separadinho. Eu vou falar meio que junto, que arde, né? Então, junta numa coisa só. Então, essa questão das sílabas poéticas, se eu contar quantas tem, olha só. Amor é um fogo que arde sem se ver. Quando eu vou contar, eu vou ver que tem 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer isso que eu fiz no primeiro verso em todo o poema, eu vou ver que vai dar 10 em tudo, que são os versos decassílabos. Então, a gente percebe que esse poema é um poema metrificado, é um poema que tem métrica, porque se eu fizer esse mesmo esquema do primeiro verso em todas, vai dar tudo 10 igualzinho. Então, todos os versos vão ter as 10 sílabas poéticas, as 10 sílabas métricas. E o fato de que o poema é metrificado e tem, né, em todos os versos esse mesmo esquema, né, esse mesmo ritmo, essa mesma cadência aí das sílabas poéticas, é uma coisa que contribui muito para a sonoridade, tá? Então, não que precise necessariamente ter métrica para ter sonoridade, uma sonoridade ali bacana, mas a existência da métrica ajuda muito na criação ali de uma sonoridade legal,
tal no poema. Então, terminando de explicar isso, e para resumir a resposta que vocês podem colocar, né, ele quer saber como que eu relaciono a estrutura do poema com a sonoridade durante a leitura dos versos e das estrofes. Vocês podem colocar aqui a composição do poema em formato de soneto, o fato de que é um soneto, a existência de rimas e também a existência de métrica, o fato de que é um poema metrificado, tá? Que tem aí sílabas poéticas, sílabas sonoras, tudo isso contribui para a sonoridade no poema. Então, de uma maneira geral, resumindo, é o que vocês podem colocar. 3. De que recurso o autor se valeu para desenvolver o tema desse poema? O recurso, então, que o autor utilizou para desenvolver o tema é o recurso do silogismo, né? Então, o que é o silogismo? É uma espécie de raciocínio, de lógica, em que as afirmações que são feitas vão fazer com que a gente chegue aí a uma conclusão, né, lógica. Então, ele coloca aí uma série de afirmações que vão fazendo com que a gente vá chegando a uma conclusão, né? Então, as afirmações que ele vai colocando vão fazendo com que a gente chegue à conclusão de que o amor causa sofrimento, causa dor, etc. 4. Observe a construção do poema de Camões. O poema é construído com ideias opostas. Por exemplo, ferida que dói e não se sente. Que outras ideias opostas aparecem nos versos? Que efeito de sentido elas produzem no poema? Cite pelo menos 3 casos. Bom, ele pede para pegar 3 exemplos, né? Quando a gente observa esse poema, a gente vê que nas 3 primeiras estrofes, que são 4 estrofes, nas 3 primeiras estrofes, todos os versos têm antíteses, têm ideias opostas, né? Já na última não, mas nos 3 primeiros estrofes, sim. Então, qualquer verso que for pego das 3 primeiras estrofes vai ter essa ideia, né? Essa coisa da ideia oposta. Né? Antítese é isso, é uma figura de linguagem em que eu vou colocar ideias opostas. Então, se eu pegar, por exemplo, esses 3 aqui, ó, vai dar certo. Se eu pegar esses 3, vai dar certo. Se eu pegar esses 3 últimos daqui, vai dar certo. Se eu quiser intercalar, pegar, por exemplo, esse aqui e esse aqui e esse aqui, vai dar certo de qualquer maneira. Então, assim, tanto faz, né? Escolham o que vocês quiserem, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esses primeiros 3, né? Esses primeiros 3 não, o segundo, terceiro e quarto verso aqui da primeira estrofe, né? E então vejam só, onde que está a oposição de ideias, a antítese? É ferida que dói e não se sente. Se a ferida dói, como é que eu não sinto? Se eu não sinto, como é que dói? Então tem uma oposição de ideias. Um contentamento descontente. Se é contentamento, se é contente, como que é descontente? Se é descontente, como que é contente? Então tem a oposição. É dor que desatina sem doer. Então ele está dizendo que a dor desatina, né? A dor dói e tal. Mas se essa dor dói, se ela desatina, como é que ela está sem doer? E se ela está sem doer, como é que ela desatina? Então, tipo, a gente vai vendo aí a oposição. Eu escolhi esses 3. Vocês podem escolher quais 3 vocês quiserem das 3 primeiras estrofes, tá? Então, isso é uma parte da pergunta. Né? Ele quer saber que outras ideias opostas aparecem nos versos, cite pelo menos 3 casos. Então, essa parte de dizer quais ideias opostas aparecem e de citar 3 casos, a gente já fez grifando. Agora ele quer saber qual o efeito de sentido elas produzem no poema. Então, daí essa parte precisa responder aqui nas linhas mesmo. É o que nós vamos fazer agora. Então, percebam que nesse poema o autor está o tempo todo querendo definir o que é o amor. Né? E aí, ele define o amor como uma coisa contraditória, como uma coisa complicada, difícil de entender. E qual é a melhor maneira de definir o amor como uma coisa contraditória do que fazer uma oposição? Então, se ele quer definir como contraditório, ele tem que colocar contradição, ele tem que colocar oposição, ele tem que colocar antítese. Então, o efeito de sentido das antíteses é justamente mostrar que o amor é uma coisa contraditória, complicada, difícil de entender e que causa ali sentimentos muitas vezes opostos, né? Porque muitas vezes as pessoas sentem, vamos supor, 2 sentimentos assim que são muito estranhos, muito diferentes por uma mesma pessoa, muito opostos, e é uma pessoa que eles gostam. E é bem complicado assim de definir, mesmo de entender. E então é esse o efeito de sentido, de mostrar a contradição e dificuldade de entender, de compreender o amor. 5. Observe a sua resposta ao exercício anterior. Pode-se concluir que o poema de Camões é constituído a partir de antíteses. Com suas palavras, construa um significado sobre o que é antítese.
Bom, eu já acabei explicando na questão 4 o que é antítese. Ele não quer que você pegue uma definição pronta do dicionário, por exemplo, do Google. Ele quer que você defina com suas palavras. Então, assim, basicamente, antítese é uma figura de linguagem em que eu vou ter oposição de ideias, em que eu vou colocar duas ideias opostas, uma do lado da outra. Tá? Então, baseado nessa explicação que eu fiz, vocês vão escrever com as palavras de vocês, nessas linhas, o que é uma antítese. Aula 8. Açúcar amargo. 1. Leia um fragmento do poema de Ferreira Goulart. Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. A literatura brasileira desempenha papel importante ao suscitar reflexão sobre desigualdades sociais. No fragmento, essa reflexão ocorre porque o eu lírico a. Descreve as propriedades do açúcar. B. Se revela mero consumidor de açúcar. C. Destaca o modo de produção do açúcar. D. Exalta o trabalho dos cortadores de cana. E. Explicita a exploração dos trabalhadores. Aqui, pessoal, a gente tem um eu lírico que está falando sobre como esse açúcar que ele vai usar, né, de manhã ali para adoçar o café dele e tudo, né, na casa dele em Ipanema, como que esse açúcar chegou até ele através de exploração, né? Então é um poema em que ele está reconhecendo os privilégios dele e está reconhecendo que existem pessoas que são exploradas e que vivem uma vida difícil para que ele tenha acesso, né, a esse produto. Então olha que ele fala, né, que o açúcar foi produzido, que o açúcar não surgiu do nada por milagre no açucareiro, que esse açúcar que ele vai consumir veio de lugares distantes, onde não tem hospital, onde os homens não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, que foram esses homens com essa vida amarga e dura que produziram esse açúcar que ele vai usar para adoçar o café dele, em Ipanema, onde ele está distante de todas essas dificuldades, onde ele vive uma vida aí que não é amarga, que não é dura e etc. Então, a reflexão, né, sobre as desigualdades sociais acontece justamente porque o eu lírico está falando sobre a exploração dos trabalhadores, está tornando essa exploração explícita, clara, escancarada. Então, portanto, a alternativa correta é a letra E. 2. Releia o poema da atividade anterior. A oposição entre o branco do açúcar e as condições de trabalho dos trabalhadores nos canaviais constitui a figura de linguagem A. Personificação. B. Metáfora. C. Antítese. D. Metonímia. E. Ironia. Então percebam aqui que essa oposição, né, essa figura de linguagem, é a mesma que a gente viu nos exercícios anteriores, que é a da antítese, quando eu vou colocar duas ideias como opostas. Mas essa antítese que tem nesse poema, ela não é tão clara de perceber como, por exemplo, se eu dissesse numa mesma frase algo semelhante àquilo que tinha no poema do Camões, algo, por exemplo, do tipo, nossa, a ferida dói, mas ao mesmo tempo não dói, né? Dói, mas eu não sinto. Então aí é uma antítese que está ali na mesma frase, no mesmo verso e tal, né? E que eu estou colocando muito perto uma palavra da outra. No caso desse poema, a ideia de antítese é construída durante o poema, né? Então, por exemplo, ele vai falar, os homens tinham vida amarga e dura, né? O açúcar era branco e puro. Então, a antítese ela está estabelecida entre as características do açúcar, que é branco e puro, com as características da vida dos homens que produziram esse açúcar, né? Que tem a vida amarga e dura, que não sabem ler, que morrem de fome, etc. Então, a antítese ela não está sendo construída simplesmente ali com amarga e dura. Ela está sendo construída com toda a ideia, com toda a condição de trabalho dos trabalhadores, com o fato de que eles não sabem ler, que eles morrem de fome, com toda a dificuldade que eles têm, né? É feita uma antítese quando compara essa vida deles com o fato de que o açúcar é aí branco e puro. Então, e, portanto, a alternativa correta é a letra C, antítese. 3. Assinale a alternativa correta. O branco e o doce do açúcar se opõem no poema A. A. Trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. B. Beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. C. Trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar.
D. Beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. E. Trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Então, aqui eu já acabei explicando um pouco dessa, né, na questão 2, antecipei um pouco, mas percebam que, como eu disse, essa antítese do açúcar, ela não é simplesmente com uma palavra. Esse branco e doce do açúcar, puro, etc., não é simplesmente com uma palavra que vai fazer antítese. Não é simplesmente com a palavra aqui, né, com amarga e dura. A antítese é feita com toda a condição de vida do trabalhador, né? Então, consequentemente, a gente tem aqui nessa questão que a alternativa correta é a letra E. O branco e o doce do açúcar se opõem ao trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!